ciência política e constitucionalismo, né? Nós vamos falar hoje a respeito dos marcos fundamentais para se chegar ao novo direito constitucional, né? Ou seja, ao neoconstitucionalismo. E é interessante colocar que nos aponta, né, Barroso nos aponta 3 marcos fundamentais que definem essa trajetória do direito constitucional para o atual estágio de novo, para o neoconstitucionalismo, né? Que são o marco histórico, o filosófico e o teórico, ok? Que a gente tem que entender então que o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na concepção aqui desenvolvida, né? Ele se identifica como um conjunto amplo de transformações ocorridas aonde? No Estado e no direito constitucional, em meio dos quais podem ser observados, primeiro, o marco histórico, que nós temos como marco histórico a formação do Estado Constitucional de Direito, cuja consolidação se deu ao longo das décadas finais do século XX. E como marco filosófico, o pós-positivismo. O que tinha esse pós-positivismo? Ele centralizava os direitos fundamentais e reaproximou o que? O direito e a ética. E ainda nós temos como marco teórico o que? O conjunto de mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional, tá? Desse conjunto de fenômenos resultou então um processo, olha só, um processo extenso e profundo de quê? De constitucionalização do direito, tá? Então, nós temos como marco fundamental histórico, né, do neoconstitucionalismo, o Estado Constitucional de Direito, documentos a partir da Segunda Guerra Mundial e a noção de redemocratização. Além disso, nós temos como marco filosófico o pós-positivismo, os direitos fundamentais e a relação entre direito e ética, tá? Como marco teórico, nós vamos ter o quê? A força normativa da Constituição de acordo com Conrad Ressé, a supremacia então da Constituição, que é isso? A constitucionalização dos direitos fundamentais, né? Por isso a supremacia, e uma nova dogmática de interpretação constitucional, tá? Então a gente tem que lembrar que nesse contexto que surge o pós-positivismo, que também é chamado de neoconstitucionalismo, nós podemos verificar o quê? Que esse pós-positivismo ele busca ir além da legalidade escrita, mas ele não despreza o direito posto. Por quê? Para empreender uma leitura moral do direito, tá? Então veja bem, a interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais. Então, no conjunto que a gente tem de ideias ricas e heterogênicas, que procuram abrir nesse paradigma em construção, inclui-se o que? A atribuição de normatividade dos princípios, a definição de suas relações com os valores e as regras e a reabilitação do que? Da razão prática e da argumentação jurídica. Além disso, nós temos ainda a formação de uma nova hermenêutica constitucional, né, uma nova forma de interpretar a Constituição e o desenvolvimento de uma teoria de direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade da pessoa humana. Então, nesse ambiente, promove-se o quê? Uma reaproximação entre o direito e a filosofia, né? Quanto ao marco teórico, aquilo que nós colocamos ali para vocês, a ideia de força normativa colocada por Conrad Ressé
pode-se afirmar que a norma constitucional ela tem status de norma jurídica, sendo dotada, de imperatividade, com as consequências de seu descumprimento, assim como acontece com qualquer norma jurídica, permitindo o cumprimento forçado. Então, no contexto de expansão dessa jurisdição constitucional, Barroso observa que antes de 1945 vigorava na maior parte da Europa o quê? Um modelo de supremacia de poder legislativo na linha da doutrina inglesa de soberania do parlamento e da concepção francesa, vamos colocar assim, da lei como expressão da vontade geral. Mas é a partir do final da década de 40 que a onda constitucional trouxe não apenas, vamos colocar assim, novas constituições, mas também um novo modelo inspirado pela experiência americana, que seria o que? O da supremacia da Constituição. Então, a fórmula desenvolvia a constitucionalização dos direitos fundamentais, que ficavam induzidos em relação aos processos políticos majoritários. Sua proteção passava então a caber o que? Ao judiciário. Inúmeros países europeus, eles vieram a adotar um modelo próprio de controle de constitucionalidade, associando a criação o quê? De tribunais constitucionais. Ok? Agora, quando eu confronto regras e princípios, lembrando que regras são enunciados descritivos, aplicados de acordo com a regra de subsunção, isso quer dizer o quê? A aplicação e o enquadramento do fato a minha norma, tá? E princípios que eu falei para vocês, que são o quê? Normas que consagram valores. Então, Barroso conclui no sentido de uma nova dogmática de interpretação constitucional, não mais restrita a quê? A denominada interpretação jurídica tradicional. Então, eu posso dizer o quê? Que as especificidades das normas constitucionais levaram a doutrina e a jurisprudência, já de muitos anos, a desenvolver ou sistematizar um elenco próprio de princípios aplicados à interpretação constitucional. Então, esses princípios de natureza instrumental e não material, eles são o quê? Pressupostos lógicos, metodológicos ou finalísticos da aplicação das normas constitucionais. Eles são na ordenação que se afigura mais adequada para as circunstâncias brasileiras, o que? A supremacia da constitucional, o da presunção de constitucionalidade das normas e atos do poder político, o da interpretação conforme a Constituição, o da unidade, o da razoabilidade e o da efetividade. Enfim, todas essas que eu coloquei são marcas de um novo direito constitucional ou neoconstitucionalismo, que evidencia, ao propor a identificação de normas perspectivas, marcando o quê? O início de um novo período do direito constitucional. Ok? Pessoal, até a próxima aula e muito obrigada pela atenção. Grande abraço para vocês e um grande beijo.